O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e o prazer de receber mais uma vez o Dr. Marcelo José Baldoni. Ele é professor universitário, dá assessoria para diversas empresas e instituições e também é o chanceler do Círculo Monárquico de Porto Vitória. Afinal, mês de novembro, 134 anos de República. Meu caro Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a Filial TV Cultura do Brasil. É um prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Agradeço novamente a oportunidade de estar com o senhor nesse programa, agradeço o convite e cumprimento ao senhor e aos nossos telespectadores. Muito bem. Estamos em pleno mês de novembro, 15 de novembro, é um feriado nacional, porque teve início exatamente na República do Brasil. Mas sabemos que o senhor é chanceler do Círculo Monárquico de Porto Vitória. Vamos bater um papo no sentido de levar os nossos ouvintes, telespectadores, a uma reflexão, para que se possa fazer uma analogia do Império e da República, enfim, cada um vai julgar a sua maneira e conforme o seu entendimento e preparo. Nós não temos que impor, apenas dar ferramentas para que o nosso público possa parar, pensar, agir, voltar a refletir e entrar em ação. Meu caro Dr. Marcelo, vamos ver o que é República. Vou começar por aí. Então, professor, isso que o senhor mencionou é muito importante. Essa questão de não impor, né, um ponto de vista. E eu tenho uma visão particular no sentido de que quando os jornais começaram a comentar as notícias e explicar as notícias como se nós brasileiros não tivéssemos condições de entender, né, o que eles estão passando, começou a ficar uma situação um pouco mais delicada, né? Nós estamos cada vez mais tendo que engolir coisas que nos são impostas. Então, a ideia, como o senhor disse, é trazer a informação para que cada um busque a reflexão, busque as informações. Hoje é muito fácil, né? A internet, ela propõe, ela permite, né, uma busca de conhecimento em diversas instituições nacionais, internacionais, a busca de documentos em bibliotecas, livros das mais diversas qualidades. Então hoje é importante, e a ideia dessa conversa aqui é justamente lançar algumas interrogações, não para que as pessoas acreditem, né, no que nós estamos falando, né, embora o que nós venhamos a falar seja verdade, mas que elas busquem, que levante esse senso de conhecimento, essa busca da verdade, para que a gente pare de aceitar as coisas como elas nos são impostas. Então, o que é a República? A República é uma forma de governo, né? Quando nós falamos em governo, existe a forma e o sistema. A forma de governo, ela pode ser república, monarquia ou teocracia. A república é, teoricamente, o governo do povo, né? Res, coisa pública, do povo, né? Essa é a origem do termo república. Quando nós falamos em monarquia, aí nós temos um monarca, que pode ser um rei ou pode ser um imperador, né? Um rei, geralmente a definição, embora isso não seja absoluto, o rei, ele governa um reino que é uma unidade territorial menor. Um império, como era o Império do Brasil, pela sua extensão territorial, é denominado império. E aí nós temos a teocracia, que seriam os estados governados, né, Theos, Deus, né, o governo de Deus, o representante de Deus, que seria o governante, por leis divinas. Hoje nós temos um dos grandes exemplos no Vaticano, tem características de teocracia. A civilização por excelência foi a civilização egípcia, né, que era um governo teocrático, né, era ligado porque o faraó era o representante de Deus aqui na Terra.
Então essas são as formas de governo: república, monarquia e teocracia. Quanto a sistemas de governo, nós vamos ter o presidencialismo, parlamentarismo e o semipresidencialismo. No Brasil, todos sabemos, né, vivemos o sistema presidencialista. Aí tem o presidente representando, sendo chefe de Estado e chefe de governo, né, unificando essas duas posições. Num parlamentarismo, aí você vai ter o chefe de Estado diferente do chefe de governo, o chefe de governo de gabinete. E aí o semipresidencialismo vai ser praticamente um misto dos dois, que era o que se discutia aí há algum tempo, a possibilidade de implantar no Brasil o semipresidencialismo. O senhor colocou de uma maneira bastante transparente os noticiários que, por muitas vezes, são colocados, né, de cima para baixo, ou, enfim, né, fazendo com que o público venha a engolir, né, uma situação. Mas através dessas pseudas notícias, às vezes, ou informações, não está, será que por trás, atendendo uma ideologia de grupo de pessoas, de algumas oligarquias ou de poderosos que querem realmente transformar a sociedade, não visando o bem comum, mas sim de ordem bem particular, no sentido de ter mais poder. Eu sempre digo o seguinte: o homem é um ser maravilhoso, mas quando ele está preocupado com o poder de ordem política, social, espiritual, ele se transforma no animal mais terrível da face da terra. E tudo é temporário, tudo é passageiro. O que o senhor tem a dizer em relação àqueles que escutam as notícias ou são realmente colocados contra a parede com ideologias que não é a realidade, mas há interesse de grupos ou oligarquias? A generalização ela é perigosa, né? Nem todos os comentários, nem todos as formas com que as informações são interpretadas refletem a imposição de ideologias. Claro que muitas e muitas vezes mas às vezes pode ser até uma opinião pessoal, mas eu entendo, né, não é o tema aqui, mas eu entendo que devam ser sempre tomadas com cautelas, né, as informações, sejam elas quais forem. E hoje, como eu disse, é muito fácil nós buscarmos outras fontes de informações, nós verificarmos se aquelas informações que nos foram passadas, se elas são verídicas ou não, buscar a fonte delas. Hoje você tem muita coisa, inclusive portal de transparência, né? Se você tiver um pouquinho de paciência, você pega o jeito para buscar essas informações. E isso é importante para que a gente acabe não caindo em ciladas. E quando nós vemos, né, histórias, principalmente com relação à República, nós vemos que muitas notícias e muitas informações, elas foram manipuladas posteriormente. E hoje, com esse acesso às informações, você consegue buscar documentos, você consegue buscar pessoas, entrevistas, reportagens, você consegue buscar diversas fontes, inclusive fontes primárias, né? O senhor que é historiador sabe disso, você buscar direto na fonte, nos documentos, determinadas pessoas, né? Isso é importantíssimo, hoje é possível fazer isso. Meu caro professor, acho que não sei se mencionei, o senhor é professor universitário, né? E fui seu aluno. Com o maior prazer foi meu aluno, sempre interessado, sempre um grande pesquisador, nunca deixou de sanar qualquer dúvida, e isso faz com que o homem realmente cresça e tenha parâmetros para uma discussão, para opiniões. Quando eu falo discussão, são troca de ideias, opiniões, que isso é importante. A ideia de república, doutor Marcelo, é algo recente ou nós vamos mergulhar lá
na antiguidade, no período medieval, não é apenas questão contemporânea. Como é que o senhor vê? Não, a República já tinha obra de Platão, né? Cerca de 2.400 anos nós tínhamos já Platão falando da República, né? O que seria a República? E no livro 6 da República tem uma passagem onde ele fala: se você estiver num navio à deriva, num barco à deriva no meio do mar, você vai fazer uma eleição para escolher quem é que vai conduzir o navio, ou você vai escolher aquele que estiver mais preparado, né, para aquela função? Porque nem sempre a pessoa que é mais preparada para aquela função, ela é a mais simpática, ela é a mais querida pela comunidade, né, que numa eleição ficaria por último. Mas quando a tua vida está em jogo, né, você põe alguém competente ou você põe alguém querido? Se for querido e competente, né, ótimo. E aí ele vai discorrendo e vai falar: tá aí essa grande nau que é o Estado, né, da qual depende a vida de toda, inclusive a sobrevivência daquela nação, né? Aí é interessante que você escolha o mais querido, ou você deveria escolher o mais capaz. E aí ele fala que os mais capazes seriam os filósofos. Ele começa a falar do risco que é você escolher essas determinadas pessoas pela eleição, justamente porque às vezes pela aparência da pessoa, né, pela oratória da pessoa. Hoje nós sabemos que o marketing ele faz o que você quer, né? Então o próprio Platão, quando ele fala, e ele nesse livro ele vai falar que a república é o conjunto, né, é o governo pelas pessoas que são as mais preparadas, e essas vindas do povo, né? E a gente começa a perceber: será que as pessoas que estão lá realmente vêm do povo, né, independente de quem sejam, analisando, né, falando em presidência da República, os últimos 10, 20, 30 presidentes, né, será que elas representavam essa aspiração popular? Né? E a gente vê nas últimas eleições do Brasil que o país está sempre rachado. Perfeito. Né? O Brasil, agora nós temos o presidente Lula, nós temos metade do Brasil, mais ou menos, que o número ficou bem próximo, vamos usar metade, não concordo, né? Não gosto, enfim. Do presidente Bolsonaro, que era o anterior imediato, metade não concordava, né? Também deu ali parelho, né? E aí, você vê que a cada 4 anos nós temos uma ruptura no tecido social do país. E como é que você vai continuar, vai ter uma continuidade que vai permitir o progresso? Né? Então existem estudos americanos com relação a isso, essa fragilidade que gera essa alternância de poder, né? Que é uma das características da república, tem que ter, né? Se é república tem que ter alternância de poder, mas e o custo dessa alternância? Né? Daqui 3 anos temos eleição para presidente de novo, vai ser outra guerra, pelo que está se desenhando. Começa ano que vem já dos municípios? Sim, né, ano que vem para prefeito, mas é mais tranquilo. Agora, mais regional, daqui 3 anos nós vamos ter uma ruptura gigante novamente. Mas é interessante que o que o senhor colocou é perfeito. Eu não acredito na construção e desenvolvimento de um país sem a continuidade das ideias, né? Sem interrompido fragmento, quem sofre é o povo. Mas eles fecham com uma palavra que nos chama a atenção. Democracia é assim mesmo, né? Quer dizer, por muitas vezes se utiliza a palavra democracia para justificar coisas absurdas, né? Então, a não continuidade. Meu caro doutor Marcelo, eu sei que se nós fôssemos conversar mais sobre isso, o senhor iria jorrar mais conhecimento. É bacana quando a pessoa está preparada, que sempre sai conteúdos maravilhosos para a reflexão. É o que o senhor está fazendo exatamente com o nosso público, e isso é bom, nós temos que oportunizar, né? Está previsto, né, no sentido de nós ser um instrumento de transformação, levando as pessoas a uma reflexão. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e vamos voltar em seguida com o segundo bloco para falar um pouquinho também
como funcionava o Império, qual é a ideia que o senhor pode nos colocar do Império e o senhor como chanceler do Círculo Monárquico de Porto da Vitória, final, deve ter uma mensagem ao nosso público. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje com essa ilustre presença do nosso advogado, doutor Marcelo José Boldori, professor universitário, assessor de diversas instituições da parte jurídica e também chanceler do Círculo Monárquico de Porto da Vitória. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença ilustre do advogado, doutor Marcelo José Boldori. Final, 15 de novembro, 134 anos de República no Brasil. Mas nós temos que conhecer também, antes da República, como funcionava esse Brasil. Meu caro doutor Marcelo, vamos retornar. O senhor colocou com muita precisão, eu sei que se nós fôssemos trabalhar mais a questão republicana, teríamos assim, muito mais assim, assunto mesmo para trazer à tona e de grande interesse, com grande sabedoria pelos seus estudos e suas pesquisas. Mas vamos entender um pouquinho, estava ruim o Império? O que estava acontecendo que o Brasil passa a ser republicano? Alguma questão de ordem e compatibilidade com os grandes fazendeiros devido à abolição da escravatura? O Brasil, depois da Guerra do Paraguai, percebeu que o exército tinha uma força e os militares, através da filosofia de Augusto Comte, o positivismo, aonde era colocado na escola militar através de Benjamin Constant, fortaleceu aos novos oficiais a ter uma ideia republicana. E também, por outro lado, não vou dizer que, mas a incompatibilidade entre o Império e a Igreja. Não sei se isso fez com que acelerasse o processo, mas o senhor pode ficar bem à vontade para falar sobre a questão do Império, porque uma pessoa se manter no poder quase meio século tem que estar bem preparado. Sem aumentar o próprio salário, né? 40 anos sem aumentar o próprio salário. Foi então, Dom Pedro II. Então é diferente em relação a algo que a gente escuta. E quanto que eu vou ganhar? E o meu como é que fica, né? Inclusive, bom, já vamos falar disso, né? Mas Dom Pedro I, quando deixa o Brasil e deixa aqui Dom Pedro II, seu sucessor, ele disse aos amigos que ele, Dom Pedro I, seria o último dos Orleans e Bragança mal educado, né? No sentido de que ele permitiu, ele exigiu uma das melhores educações a Dom Pedro II. Né? Então, termos filosóficos, históricos, uma pessoa extremamente preparada, um homem das ciências. Né? Tinha Rafael, que era um ex-escravo alforreado, que era o tutor, né, de Dom Pedro II. E 40 anos sem aumentar o próprio salário, mantendo uma inflação baixíssima, foi uma das pessoas que mais se relacionou em termos científicos, né? Questão de vacina, surgiu uma doença, ele ia para a Europa discutir com os cientistas da época quais eram as medidas que deveriam ser tomadas no Brasil para erradicar determinada doença. Enfim, telefone, ele teve participação fundamental, né, numa feira na Filadélfia. Foi ele que descobriu o Graham Bell lá no final da fila e que chamou ele para frente e disse: olha, esse rapaz tem uma invenção maravilhosa. Inclusive hoje tem a voz de Dom Pedro II gravada, né, com relação àquele evento. Então, né, extremamente bem preparado, a aprovação popular dele muito alta, né?
uma pessoa extremamente simples, uma pessoa que não admitia censura, né? Ele dizia, ele não tinha lei de censura no Império, ele dizia que imprensa se combate com imprensa. Uma das primeiras coisas que foram feitas na República foi lei de censura. Isso é completamente incompatível, né, com a ideia de república, o pensamento republicano. Por quê? Porque a República Brasileira ela é ilegítima, ela não teve aprovação e apoio popular, não tem apoio popular. Nós tivemos centenas de brasileiros mortos nos anos subsequentes por serem monarquistas. Marechal Floriano foi um exemplo, né? Era um marechal de ferro que muitos chamam de marechal sanguinário, né? A quantidade de pessoas que ele matou, degolou por serem contrários a ele, porque ele teria dado um golpe constitucional, né? E já vamos chegar nisso. Por que ele teria dado um golpe constitucional? Ele era o vice, né? do Marechal Deodoro. Perfeito. Né? E aí o Marechal Deodoro renunciou. A Constituição dizia que o vice só assumiria em caso de impedimento ou morte, não em caso de renúncia. Em caso de renúncia deveriam ser convocadas eleições. Novas eleições. E ele não convocou e assumiu o poder à força. E aí gerou revoltas no país inteiro. E ele suprimiu essas revoltas à custa de sangue brasileiro. Então você tinha o quê? Um imperador querido pelo povo, mas nós tínhamos na época o quê? O surgimento de uma classe econômica, né, que estava emergindo e gostariam de participar do poder, né? E surgem a questão de oligarquias. Aí você tem os militares que estavam descontentes, alguns militares principalmente do exército, com relação a soldos e porque não poderiam ter manifestação política. Então gerava essa revolta também. Fator principal, os escravagistas, né? Então você tinha um congresso escravagista, aí você uniu a igreja também, mas seria o último dos fatores. Mas você tem o que? A questão dos militares revoltados e revoltosos. Você tinha a questão de uma classe que surgia, que emergia economicamente, queria uma fatia de poder. E você tinha toda a questão ali, a gota d'água foi a questão da abolição, que prejudicou financeiramente centenas de fazendeiros com alto poder aquisitivo. Né? Então isso acabou emergindo, né, naquilo que foi o que chamamos, né, eufemisticamente de proclamação da República, mas que entre os monarquistas se fala em golpe da República, justamente por não vir do anseio popular. Você não tinha uma representação de classes, senão você não teria tantas pessoas sendo assassinadas posteriormente com relação a isso. E isso não se comenta, né? Você tem que buscar essas informações. Você vê quando foi deposto, então, o primeiro-ministro, né, Visconde de Ouro Preto, e Deodoro, amigo do imperador, mas amigo, e doente como estava. Ele foi lá, cumpriu, porque aí houve um jogo de interesse, disputa de ordem particular em relação a uma pessoa. Sim. E simplesmente as tropas saíram desfilando, o povo ficava olhando, achando que era um simples desfile, alguma coisa, não estavam entendendo. Sim. Porque não participaram desse processo. E teve pessoas que levaram anos para tomar conhecimento de que não era mais um imperador. Perfeito. Né? Que imagine, estamos falando de mais de um século. Né? E é interessante, Heródoto, o pai de Só, tem toda a razão. A história ela é cíclica e os fatos se repetem. Nessa questão ali que o professor falou, nós tivemos um episódio, o Marechal estava realmente doente, o Marechal Deodoro, tanto que ele vai para esse evento de coxa e daí colocam ele em cima de um cavalo, para não dizer que chegou de coxa por estar doente. Então nos últimos metros ele chega a cavalo. E a ideia que passaram para ele, que era para depor o chefe do gabinete de ministros, né? O Visconde de Ouro Preto. Tranquilo, vai lá, depõe. Aí acharam que não era suficiente, mas como o professor disse, ele era amigo pessoal do imperador,
né? Aí falaram para ele o seguinte: tá, mas você sabe quem que o imperador vai nomear como chefe de gabinete, chefe do gabinete de ministros? Silveira Martins. E Silveira Martins tinha uma inimizade com o Marechal, porque eles disputaram o amor da Baronesa do Triunfo, uma viúva gaúcha, e Silveira Martins conquistou, né, a baronesa, e o Marechal acaba perdendo. E quando falam, e isso era mentira, não era verdade, mas falam para ele que Dom Pedro nomearia então Silveira Martins, e aí ele dá o canetaço, digamos assim, e está proclamada a República. Aí prendem a família imperial. Teve um político que era inclusive avô de um ex-presidente, que sugeriu que fizessem com a família imperial brasileira o que fizeram lá na Rússia, que era matar todos, né, mas não concordaram e mandaram eles exilados. E aí foi oferecido para eles 4,5 toneladas de ouro para ele ir embora e viver bem na Europa. E aí ele diz: com que autoridade vocês estão me dando um ouro que é do governo? Isso aqui não é teu, pessoal, para você dar. Eu não aceito, devolvo para o cofre do governo. Então veja a demonstração de austeridade, um homem de caráter. De caráter. Pois é. São detalhes, por isso que a história é belíssima. E é bom a gente não trazer aquela fantasia, né? Uma história bem bonita, de repente as pessoas nem imaginam. Então, nós temos que realmente mergulharmos e ver esses detalhes que é de relevância. E o jogo de interesse, em uma guerra, na disputa de um poder, o que prevalece é a mentira, né? Mais do que nunca se utiliza realmente o jogo da mentira. Sim, é uma arma poderosíssima. Poderosa. E daí? Até desmentir, as coisas já aconteceram. Já aconteceram. O senhor, como chanceler do Círculo Monárquico de Portão da Vitória, poderia nos falar exatamente o que é, o que representa? De repente, não, ele é a favor da monarquia, ele está para trazer o império de volta, coisa parecida, né? Mas o senhor é um estudioso e simpático a coisas de valor. Se você olha, observa um pouquinho os valores éticos, sociais, morais, cívicos e espirituais, você encontra assim de uma forma bem transparente, né, na monarquia. O Círculo Monárquico nada mais é do que um grupo de estudos de pessoas que têm simpatia pela monarquia, né? Que vão estudar esses temas, esses documentos, né? Nós temos hoje, tem no Brasil a Casa Imperial, né? Então, quando você tem o governo monárquico, né, você vai ter o governo implementado, né? Você vai ter o imperador, você vai ter o rei. Quando você não tem, você vai ter o quê? A tradição. Então, você mantém a tradição. Quem é o chefe da Casa Imperial do Brasil hoje? Né? Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Então, quem é ele? Ele seria o imperador de fato, né, se o império tivesse se mantido. Então, ele é o descendente da princesa Isabel, de Dom Pedro, enfim. Uma pessoa com um conhecimento relevantíssimo, estudioso ao extremo, conhecedor de política internacional. Então, e o Círculo acaba tendo ligação com essas pessoas, né? Estive com ele algumas vezes, fui até a casa também, né? E você percebe o quanto são preparados. Alguns jantares na casa dele, né, sim, professor? Sim, sim. Concerto de Natal da família imperial. Então, tem algumas coisas bem bacanas, né? Você vê assim a tradição sendo mantida. E sem contar que a nossa Casa Imperial, né, o nosso, como ele é tratado, imperador de direito, porque ele por direito seria um imperador, mas não é um imperador de fato, porque a monarquia não está vigente. A nossa família imperial, ela tem ligação com as famílias imperiais mais tradicionais da Europa, né? Então é bem... Eu assisti algumas entrevistas com ele e para tudo ele tinha uma resposta e com solução. Então, sabe, levantar o problema é uma coisa, agora você encontrar a solução para aquele problema é outra história. E eu digo o seguinte,
fazendo esses estudos, e nem vou falar de Dom Bertrand, né, nem vou falar de Dom Pedro II, mas se nós pegarmos Platão, você vai ver que a base do problema está na corrupção. Então, se você tiver homens fortes, homens de caráter, homens que não se corrompam, né, e de repente essa corrupção ela não precisa ser por dinheiro, ela pode ser por poder, por vaidade, né? Então, se você conseguir, né, se fosse possível você ter um preparo filosófico, um preparo religioso, para você nortear as pessoas em termos de moral e caráter, você não vai ter problema com a coisa pública. Muito bem. Meu caro chanceler, doutor Marcelo José Baldori, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, queremos agradecer imensamente a sua presença. Tivemos uma belíssima aula e você que nos acompanhou pode fazer uma analogia em relação àquilo que foi comentado, não imposto, mas sim comentado partes dessa história que é a nossa história, a história do Brasil. E você pode concluir exatamente o que é o ideal para o Brasil. Nós queremos mais uma vez dizer ao senhor muito obrigado e, portanto, deixe uma mensagem ao nosso público. Vamos estudar, isso é importante, o estudo, né, como o professor falou, não acreditar em tudo que nos é passado, né, buscar a informação e aquilo que nos importa, estudar, né, buscar a fonte, verificar se aquilo realmente é verdade. Muito bem, e eu não me canso semanalmente, doutor Marcelo, de dizer o seguinte, de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.